Pessoal, minha mensagem sobre líderes é o seguinte: todos que estão aqui já se identificam como líderes, pelo que eu vejo. Não tem ninguém aqui que não se ache que é um líder. A maioria já falou, o Flávio também já falou, o Bruno a gente sabe, todos aqui são líderes. Então nós temos um tipo de liderança diferente. Um líder de um time de futebol, quando ele faz um gol, ele faz questão de comemorar. Faz questão de aparecer. Um líder na política, quando consegue um feito, quando inaugura uma obra, ele faz questão de ser divulgado. Um líder numa empresa, ele faz questão de ser reconhecido. Então, eu trouxe para nós aqui sobre líderes, a minha mensagem hoje, Mateus 6. Tá sem internet, pastor? Não. Não tá aparecendo aqui. Desligado, né? Esqueci. Não, tá. Não, tá ligado? Pega o teu aí então, Vini. Mateus 6 o que? O versículo que eu já abri aqui na Bíblia se quiser. Mateus 6. Mateus 6. As preocupações da vida. Portanto eu digo. Mateus 6, a ajuda aos necessitados. Tudo que eu vou ler aqui, Mateus 6 inteiro, não foi feito necessariamente para um líder. Mas um líder da nossa posição pode se espelhar em tudo e deve se espelhar em tudo que eu vou ler aqui, na minha concepção. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Ou seja, nós estamos querendo ser líderes, e precisamos ser líderes para Deus. Nenhum de nós está querendo ser líder para dizer, eu estou no caminho certo, minha mãe, meu pai, meu irmão, viram quanto eu errei na vida, hoje eu estou no caminho de um obreiro, de um pastor. Se a gente for fazer isso, a gente já até recebeu a nossa recompensa, vamos botar aqui. Que a gente faça com a direita e a esquerda não saiba. Nós estamos sendo líderes para nós mesmos e para Deus, e não para uma comunidade. Se a comunidade nos vê como líderes, tudo bem, porque é para isso que nós estamos lá. Mas não para aparecer, mas não para ser aquela pessoa badalada. A oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, quando nós formos orar como líderes, também façamos nossas orações para Deus. E não para mostrar uma graça, uma desenvoltura, uma ambientação, um show.
Eu não vim para cá, não estou tentando aprender para dar show. Eu estou tentando aprender para fazer para Deus. Foi Deus que me chamou para cá. Eu entrei para cá por um chamado. E eu enxergo dessa forma. Então, quando eu estou sozinho, eu falo com Deus. Quando eu estou falando com vocês, eu sei que estou falando com vocês, mas eu também me sinto só. Eu estou também falando para Deus. Essa é a minha opinião. E principalmente o seguinte, na função de líder, na primeira vez que eu falei, a passagem que eu citei era um grande líder que foi posto em xeque, foi contestado, né? Que foi Moisés, que o povo de Deus queria eleger outro líder porque estava insatisfeito com ele. Então, como líder, nós vamos ser ofendidos, nós vamos ser interpelados, nós vamos ser questionados, nós vamos ser mal interpretados, nós vamos ser até levantado falso testemunho contra nós. Mas nós temos que perdoar para ser perdoado. Então essa é uma palavra importante também que eu acho. O jejum. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Nunca nenhum de nós, a palavra que eu interpreto nisso aqui é que nunca nenhum de nós pode se arrepender ou reclamar de estar sendo líder. Se você assume a posição de líder, você tem costa larga e Deus dá o fardo conforme se pode carregar. Ninguém te chamou aqui para ser líder. Por que você está aqui, Valentim? Um propósito de Deus. E porque você quer. Porque você quer. Nenhum de nós está aqui obrigado. Da mesma forma, eu não acho que quem saiu não é porque se sentiu mal. Simplesmente não era o momento dele. Ele não se achou que estava obrigado. Cada um tem seu motivo. Mas quem está aqui, não está aqui obrigado. Então nós não podemos ter como líder cara triste. Nós não podemos nos arrepender. Nós não podemos... Vamos ser atacados? Vamos ser atacados. Mas nós temos que ter Deus em primeiro lugar. Mas um líder pode chorar, não pode? Pode. Mas melhor que ele chore, sabe quando? No quarto, ele e Deus. Vou te dar um exemplo. Um capitão estava num barco e estava sendo atacado por um navio pirata. Conhece essa história? Não. Pularam 50 piratas dentro do barco dele. Quando ele viu aquilo, ele disse: tragam a minha casaca vermelha. Ele botou a casaca vermelha, ele virou um grande líder, um grande lutador. Debelaram, conseguiram matar os piratas. Quando acabou, tiraram a casaca dele, ele estava todo furado. Aí perguntaram: por que você pediu a casaca vermelha? Porque eu não queria que me acertassem e vocês vissem o sangue saindo da minha casaca. Entendeu? Então o líder pode chorar, mas ele não pode passar essa fragilidade para os liderados, né? No outro dia veio um navio com 150 piratas. 100 piratas pularam dentro do barco. Ele gritou: traga a minha calça marrom. Entendeu? O que aconteceu com ele? Então, se é de chorar, é melhor contar uma piada e fazer esquecer. Valeu. Então é o seguinte, olha. Os tesouros no céu. Essa é uma parte muito, muito importante para um líder religioso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Um líder como nós não pode servir a Deus e o dinheiro da mesma forma. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, se quem tiver querendo, pretendendo, com o propósito de ser líder, tiver preocupado, como conciliar isso com o seu trabalho, como obter o seu sustento da sua família, se tiver preocupado com isso, tem que ir para o quarto e orar a Deus. Porque Ele está nos colocando aqui. E Ele vai nos prover com a graça de Deus. Amém. Amém? Amém. Essa é a minha palavra. Amém.